Nesta quarta parte da aula, agora a gente vai abordar a sinapse química. Queria lembrá-los que a gente já falou sobre a sinapse elétrica, que é aquela comunicação que existe entre neurônios ou entre qualquer célula do nosso organismo por meio daquelas junções comunicantes. Essas junções comunicantes, lembrando, elas dependem de canais, que são as conexinas, que basicamente permitem a troca de íons e até de substâncias de tamanho relativamente pequeno entre uma célula e outra. Já na sinapse química, que ela acaba sendo mais relevante para a função do sistema nervoso, basicamente a comunicação se dá através de um neurônio liberando mensageiros químicos em outros neurônios, mas mesmo em outras células, como células musculares e glândulas. Então, essa comunicação química a gente poderia chamar de neurotransmissão, que ocorre através da liberação de mensageiros químicos. Então, é muito importante que a gente tenha noção que aquelas alterações elétricas na membrana que a gente já vem discutindo desde então, que são as despolarizações, as hiperpolarizações e, mais recentemente, os potenciais de ação, todas essas alterações elétricas na membrana, de certa maneira, acabam, em última instância, afetando essa neurotransmissão, essa comunicação química do neurônio. Então, a mudança realmente da atividade do neurônio vai se dar através de uma alteração da liberação desses neurotransmissores. A gente até viu, em esquemas anteriores, que mesmo que uma alteração do potencial de membrana não leve a uma geração de potencial de ação, então nada acontece no neurônio. E se o potencial de ação também não gerasse uma alteração de liberação de neurotransmissores, também o efeito sobre a atividade seria menor. Portanto, o efeito final depende dessa transmissão química, ou seja, da liberação de substâncias aqui pelo neurônio. Nesse esquema, a gente pode ver aqui, vamos começar olhando aqui em cima, que basicamente você tem aí um neurônio sensorial, é o exemplo que está sendo utilizado. Você tem um receptor sensorial, no caso chamado fuso muscular. Na hora que esse receptor ele é ativado, então canais iônicos são abertos, isso gera uma despolarização. Se a despolarização ela ultrapassa o limiar, nessa zona de gatilho, que é a área onde tem maior concentração de canais de sódio dependentes de voltagem, um potencial de ação é gerado, e a gente viu que o potencial de ação ele é propagado ao longo de todo o axônio. E, finalmente, esse potencial de ação ele chega até os terminais sinápticos. Os neurônios têm um único axônio, mas esse axônio ele pode se ramificar em muitos terminais sinápticos. E um potencial de ação que foi gerado aqui no comecinho do axônio, ele vai se propagar por todos os diversos terminais sinápticos que essa célula tem. E a liberação do neurotransmissor acontece usualmente no terminal sináptico. É possível que aconteça em diferentes partes do axônio? Até é possível, mas vamos tratar isso como uma exceção. A regra é que a liberação desses mensageiros químicos pelo neurônio ocorra especificamente aqui no terminal sináptico. E aqui é muito importante que a gente entenda o papel das diferentes frequências de potencial de ação na quantidade de neurotransmissores que são liberados pelo neurônio no terminal sináptico. Então, notem, a gente tem aqui no eixo X a duração, no eixo Y a amplitude, ou seja, a intensidade do estímulo. Se você aplicar um estímulo aqui, isso vai causar um certo grau de despolarização. Se essa despolarização ela ultrapassa o limiar, esse neurônio dispara potenciais de ação que estão sendo ilustrados aqui como esses tracinhos para cima. Então, cada tracinho para cima, veja que ocorre uma inversão da polaridade, é uma ilustração de um potencial de ação que aconteceu aqui. A mesma coisa aqui, esses tracinhos. Então, uma vez que esse estímulo ultrapassou o limiar, vários potenciais de ação foram gerados enquanto esse estímulo existia. A partir do momento que esse estímulo deixa de existir, o potencial de membrana da célula volta ao repouso e é abaixo do limiar, portanto não tem mais potenciais de ação.
Durante esse período de geração de potenciais de ação, né, ou seja, durante o período de estímulo, esse terminal sináptico liberou uma certa quantidade de neurotransmissores. Então, de novo, a liberação de neurotransmissores é dependente, na maioria dos neurônios, da geração de potenciais de ação. Claro, sempre vai existir uma exceção ou outra, mas como eu falei, são exceções. Se na mesma célula você aplicar um estímulo mais intenso, notem que agora o potencial de membrana atingiu menos 40 milivolts, antes era menos 50. Então, o que um estímulo, o que uma despolarização mais intensa, como ela afeta a geração de potenciais de ação? Então, quanto maior for o grau de despolarização da célula, mais frequente será a geração de potenciais de ação. Então, notem que existe essa relação direta entre o grau de despolarização que a membrana atinge e a frequência de potenciais de ação gerados. Então, de novo, quanto mais distante estiver do limiar, ou seja, mais despolarizada a membrana da célula estiver, maior será a frequência de potenciais de ação. E por que isso importa para a função do neurônio? Importa que uma maior frequência de potenciais de ação se manifesta numa maior quantidade de neurotransmissores liberados. E notem que quando um neurônio se comunica com outro, o que acontece é que, pegando aqui o sistema anterior, então quando um neurônio se comunica com outro, não é que um potencial de ação desse neurônio imediatamente se transforma num potencial de ação no neurônio seguinte. Não é assim que funciona. Então, alterações no potencial elétrico da célula que está transmitindo, que está tendo potencial de ação, não se transferem para o neurônio seguinte. A influência sobre o neurônio seguinte se dá através dos neurotransmissores. Então, são os neurotransmissores, os mensageiros químicos, por isso que a gente fala comunicação química, que vão exercer o efeito sobre a célula-alvo. Não é uma transferência do potencial de ação. O potencial de ação não salta de uma célula para outra, mas a influência se dá através da liberação de neurotransmissores. E quanto maior for a liberação desses neurotransmissores, maior será a influência sobre a célula seguinte. Ou seja, quanto mais despolarizado o neurônio estiver, maior será a frequência de potenciais de ação, maior será a liberação de neurotransmissores e, de tabela, maior será a influência sobre o neurônio seguinte, uma vez que você vai ter uma quantidade, uma concentração maior de neurotransmissores para influenciar a célula seguinte. Notem aqui, nesse último exemplo abaixo, que não é apenas a intensidade do estímulo que importa, mas a duração com que a célula se mantém nessa despolarização. Então, vamos notar que se aquele estímulo que causou a mesma despolarização anterior se sustentar por mais tempo, notem que a célula vai sustentar uma frequência de potenciais de ação maior por mais tempo. Aqui, inclusive, nós notamos que progressivamente esse neurônio vai diminuindo a frequência de potenciais de ação, mesmo o estímulo se mantendo constante. Esse é um fenômeno que a gente vai falar em neurofisiologia chamado adaptação. Então, naturalmente, o neurônio vai se adaptando e, por uma série de mecanismos, vai naturalmente diminuindo sua frequência de potenciais de ação. Se você quisesse sustentar a mesma frequência inicial, esse estímulo teria que progressivamente aumentar. Mas, independentemente do fato da frequência de potenciais de ação ir diminuindo com o tempo, o que acontece é que esse maior tempo em que o neurônio se mantém disparando potenciais de ação também se manifestará com maior quantidade de neurotransmissores sendo liberados e, portanto, a influência sobre a célula-alvo será maior. Então, não só a frequência dos potenciais de ação, quanto a duração com que esses potenciais de ação acontecem, são determinantes para regular a quantidade de neurotransmissores que estão sendo liberados no terminal sináptico. Lá no terminal sináptico, o que acontece?
Basicamente, o que acontece para ocorrer essa liberação de neurotransmissores. Então, nesse esquema, né, é um slide, ele parece poluído, mas a gente vai perder bastante tempo nele descrevendo o que acontece no terminal sináptico que leva à liberação de neurotransmissores. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é basicamente esse terminalzinho sináptico aqui, que se a gente for fazer, a gente está diminuindo o zoom, é exatamente o ponto de contato do axônio do neurônio que está transmitindo com a célula seguinte. Então, é como se a gente tivesse um grande aumento, a gente estivesse vendo essa estrutura bastante microscópica, muito pequena aqui. Então, lá no terminal sináptico, tá? Basicamente, o que a gente tem? Os neurotransmissores que são produzidos por esse neurônio ficam aleatoriamente espalhados no citoplasma do terminal axônico? Não ficam. Os neurotransmissores, eles ficam armazenados em vesículas específicas. Então, essas vesículas, elas têm uma membrana, elas têm proteínas também na sua membrana que ajudam ou a sintetizar, ou mesmo a transportar, a captar esses neurotransmissores, caso eles sejam produzidos no citoplasma, para dentro dessa vesícula. Portanto, os neurotransmissores ficam bem armazenadinhos, bem organizados dentro dessas chamadas vesículas sinápticas. Tá? Quando um potencial de ação que foi gerado lá no cone de implantação, na zona de disparo, né, por exemplo, pelo estímulo que despolarizou a célula, vamos voltar aqui, ó. Então, o estímulo ele aconteceu aqui, isso despolarizou a célula e induziu a abertura de canais de sódio dependentes de voltagem. Esses canais de sódio dependentes de voltagem que se abriram, geraram potencial de ação, e a gente viu na parte anterior da aula que esse potencial de ação se propagou por todo o axônio, chegando até esse terminal sináptico. Então, quando esse potencial de ação chega nesse terminal sináptico, o que ele faz? Qual que é a importância da chegada do potencial de ação? A importância é que, aqui no item 3, nós temos uma alta concentração de canais de cálcio dependentes de voltagem no terminal sináptico. Então, esses canais de cálcio dependentes de voltagem, o nome já fala, né? Eles se abrem pela chegada do potencial de ação. Então, o potencial de ação é o estímulo que leva à abertura desses canais de cálcio dependentes de voltagem. E o cálcio acaba entrando dentro do terminal axônico, e as vesículas apresentam proteínas que respondem a esse cálcio, são sensíveis ao cálcio, e, portanto, o cálcio, aqui no terminal sináptico, ele funciona como um segundo mensageiro celular. Ou seja, ele modifica a atividade de algumas proteínas sensíveis a variações na concentração de cálcio. E uma dessas conjuntos dessas proteínas são proteínas nas vesículas sinápticas que levam a uma translocação dessa vesícula, ou seja, as vesículas se deslocam em direção à membrana e essas vesículas acabam se fundindo na membrana. E o conteúdo de neurotransmissores acaba sendo liberado nesse espaço que existe entre a célula que está liberando e a célula que vai receber esse sinal químico. Esse espaço é chamado fenda sináptica. E aqui é muito importante que a gente defina o nome das coisas. O neurônio que está tendo potencial de ação e liberando os neurotransmissores, ele é conhecido como neurônio pré-sináptico. Por isso que aqui no passo 5 você está vendo a fusão das vesículas com a membrana pré-sináptica. Então, um neurônio pré-sináptico é aquele que está liberando neurotransmissores. A fenda sináptica é o espaço muito próximo entre a membrana do neurônio pré-sináptico e a membrana, vejam só, do neurônio pós-sináptico. Então, o neurônio pós-sináptico é aquele que é alvo dos efeitos desses mensageiros químicos. Portanto, é o neurônio pós-sináptico que apresenta os receptores para esses mensageiros químicos.
Então, toda vez que esses neurotransmissores são liberados, eles são reconhecidos pelos receptores presentes na membrana do neurônio pós-sináptico. Aqui algumas observações. Notem que as vesículas, elas não são secretadas. É o conteúdo delas que acaba sendo, vamos dizer, despejado, né, na fenda sináptica. Essa vesícula, ela vai sofrer um processo de transformação e ela acaba sendo reciclada para, mais uma vez, passar a receber neurotransmissores, que podem tanto estarem sendo produzidos pelo corpo celular. Então, assim, lá no núcleo da célula, você vai ter a síntese do RNA mensageiro, né? A partir o núcleo, aliás, você vai ter enzimas que vão produzir o RNA mensageiro a partir da informação do DNA. Esse RNA mensageiro, ele é traduzido em proteínas, e essas proteínas todas, você tem neurotransmissores que são proteínas, são peptídeos. Eles são produzidos lá pelo corpo celular e transmitidos, percorrem todo um caminho pelo axônio da célula. Mas nós temos também neurotransmissores produzidos aqui dentro. Normalmente são neurotransmissores pequenos, são alguns tipos de aminoácidos ou substâncias derivadas de aminoácidos. Então, os neurotransmissores podem tanto serem produzidos pelo corpo celular, quanto serem produzidos internamente aqui. E aí, olha que interessante, na hora que os neurotransmissores são liberados, ele vai exercer a influência sobre a célula-alvo. E aqui, pessoal, é muito interessante que no frigir dos ovos, tá, o efeito não é determinado pelo mensageiro químico, mas sim pelo receptor. E aqui eu adianto uma coisa que a gente vai ver em neurofisiologia, que dependendo do mensageiro químico, podem existir vários tipos diferentes de receptores. E uns receptores podem causar um efeito estimulatório sobre a célula, mas o mesmo neurotransmissor, quando age num outro tipo de receptor, pode induzir um efeito inibitório. Então, em última instância, é a ação do receptor que exerce a influência sobre a célula, tá? Esses neurotransmissores que são liberados vão ficar para sempre aqui? Não. Na realidade, existem mecanismos que limpam muito rapidamente esses neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Você pode tanto ter um vazamento desses neurotransmissores por esse espaço, e outras células que não são neurônios podem degradar esses neurotransmissores aqui fora. Você pode ter, dependendo do neurotransmissor, enzimas aqui na fenda sináptica que degradam o neurotransmissor, ou uma coisa que é bastante comum, o próprio neurônio que libera os neurotransmissores, ou seja, o neurônio pré-sináptico, ter proteínas que fazem a recaptação desse neurotransmissor. O que é a recaptação? São proteínas que pegam de volta o neurotransmissor que aquele neurônio liberou. Poxa, qual é a razão disso? A razão é que essa recaptação limpa esse conteúdo de neurotransmissores rapidamente, fazendo com que a influência do neurônio pré-sináptico com o neurônio pós-sináptico ocorra sempre por momentos breves. Se você quer manter a influência sobre o neurônio pós-sináptico, é necessário que esse mecanismo de liberação de neurotransmissores se mantenha continuamente. Porque senão, depois de alguns milissegundos, algumas dezenas ou centenas de milissegundos, esse conteúdo de neurotransmissores acaba sendo eliminado. Então, quando você tem um potencial de ação que induz a liberação de neurotransmissores, a quantidade de neurotransmissores aqui vai se manter só por um tempo elevada, e depois ela diminui, e na hora que diminui, a influência, a ativação desses receptores deixa de acontecer. Por que a gente é interessante ter uma noção desses mecanismos de limpeza que ocorrem dos neurotransmissores na fenda sináptica? Porque esse é um mecanismo muito utilizado por vários fármacos, por vários medicamentos. Então, um exemplo que eu posso dar são medicamentos que agem
como ansiolíticos ou antidepressivos. Então, a maior parte dos nossos medicamentos que tratam depressão, basicamente são inibidores da recaptação de alguns determinados neurotransmissores, como serotonina. Então, essas drogas inibem esse processo de recaptação desse neurotransmissor, e isso tem um efeito de sustentar um maior tempo esses neurotransmissores na fenda sináptica. Então, não é que o remédio leva a uma maior liberação do neurônio, mas ele impede que esse neurotransmissor, uma vez liberado, seja recaptado, o que tem um efeito estimulando o efeito daquele determinado neurotransmissor. Então, no caso da depressão, a gente vai falar isso mais a seguir. A depressão está muito relacionada com uma diminuição da transmissão via serotonina. Então, esse tipo de remédio melhora isso. Você tem um outro exemplo, drogas ilícitas, né, que causam inclusive dependência química e tudo mais, como cocaína, crack, que elas também atuam inibindo a recaptação de determinados neurotransmissores. E é justamente através da inibição da recaptação desses neurotransmissores que elas exercem seus efeitos psicotrópicos, seus efeitos sobre dependência química e inclusive seus efeitos fisiológicos pelo corpo e tudo mais. Então, é muito utilizado, né, pela indústria farmacêutica medicamentos que afetam esse processo de reciclagem, não deixa de ser uma reciclagem dos neurotransmissores aqui presentes. Bom, em resumo, pessoal, então, as informações relevantes que precisam ser mencionadas e vocês precisam lembrar. A primeira delas é o seguinte, que os neurotransmissores ficam armazenados em vesículas sinápticas. Segundo, a chegada do potencial de ação aqui no terminal pré-sináptico, né, no terminal axônico, leva à abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem. O cálcio age como um mensageiro químico, um segundo mensageiro celular, que proteínas envolvidas na translocação e na fusão dessas vesículas sinápticas são sensíveis ao cálcio e, portanto, essas vesículas são transportadas para a membrana pré-sináptica quando o cálcio aumenta de concentração. E, finalmente, você poderia, inclusive, veja uma situação hipotética, isso não acontece fisiologicamente, mas se você injetasse cálcio aqui dentro, você causaria a mesma transmissão sináptica induzida pela chegada de potencial de ação. Então, o que, em última instância, as vesículas sinápticas respondem é ao cálcio. Mas o cálcio, numa situação normal, só aumenta de concentração aqui no terminal sináptico quando o potencial de ação induz a abertura desses canais de cálcio dependentes de voltagem. Os neurotransmissores caem aqui na fenda sináptica e vão agir normalmente nos receptores pós-sinápticos. Nos receptores pós-sinápticos, eles podem, por exemplo, se um receptor, vamos imaginar o seguinte, que esse receptor pós-sináptico seja canais iônicos, ou seja, receptores ativados por ligantes, por esses mensageiros químicos, você vai ter, por exemplo, um influxo de íon, e esse influxo de íon vai afetar o potencial de membrana do neurônio pós-sináptico. Então, veja que o potencial de ação não salta, mas você pode, por exemplo, gerar uma alteração elétrica no neurônio pós-sináptico justamente pela abertura de canais iônicos que foram ativados por esses mensageiros químicos liberados aqui. E ainda a gente falou um pouquinho mais sobre esses neurotransmissores que são recaptados, enfim, é muito importante esse processo de regulação da quantidade desses neurotransmissores na fenda sináptica.